Olá para você que está ligadinho em nossa programação. Começa agora o nosso encontro semanal com o conhecimento da fé. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa, dedicado à catequese, ao conhecimento da palavra e da doutrina da nossa igreja. Vamos juntos rezar, pedir ao Pai Eterno que nos abençoe neste nosso encontro de fé e de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer a você. Eu te convido a fazer parte desta família de amor, a Casa do Pai Eterno na sua casa. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para deixar sua mensagem ou seu pedido de oração. Você também pode enviar mensagens pelas nossas redes sociais, @Basílica Pai Eterno. Acesse também o nosso portal paieterno.com.br e faça parte desta obra de evangelização, contribuindo com o novo santuário. Tome a decisão hoje mesmo de fazer parte desta família de amor que evangeliza o Brasil. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp no 62 3506 9800. Ou se você está com seu smartphone, vá até a sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente o nosso aplicativo Pai Eterno. Ali você poderá rezar conosco, acompanhar a programação da TV e estar mais próximo da casa do Pai. Hoje, no programa, nós vamos dar sequência a esta coleção importantíssima que estamos refletindo ao longo deste ano de preparação para o concílio ordinário do ano que vem, o concílio de 2025, que nos convida a sermos peregrinos de esperança. É o 19º volume desta coleção, de autoria de Philippe Goyré, que aprofunda o capítulo 3º da Constituição Dogmática Lumen Gentium. O livro aborda temas como sucessão apostólica, sacramentalidade, colegialidade e as funções episcopais. A exposição começa com o chamado dos apóstolos e percorre a história da Igreja, mostrando como a verdadeira autoridade deve ser vivida no coração de nossas comunidades. Para refletir sobre o tema o Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos, nós teremos a participação de Dom Antônio Luiz Catelã, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Antes de falarmos com Dom Catelã, quero lembrá-los que o livro pode ser adquirido pelo site das Edições CNBB. Trata-se de uma coleção de 34 cadernos que você pode adquirir pelas edições CNBB e que ajudará você e a sua comunidade a se preparar para o Jubileu 2025 Peregrinos de Esperança. Os cadernos do concílio são uma iniciativa de modo especial do Dicastério para a Evangelização da Seção para as questões fundamentais da evangelização no mundo. E este tema do caderno 19 trata-se do capítulo 3º da Constituição Lumen Gentium. Eu quero trazer aqui um pouco da reflexão da introdução deste livro, que vai dizer o seguinte: o capítulo 3º foi o mais discutido, elaborado e comentado da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Aliás, de todo o Vaticano II, poderia-se dizer. Para se chegar à sua aprovação, foi necessário dividir o texto em 39 partes, que foram votadas primeiro separadamente
e depois reagrupadas em 2 sessões, antes de se proceder à votação de todo o capítulo, o qual foi finalmente aceito, mas com grande quantidade de votos a favor, mas com reserva, cerca de 1.053 votos. A votação final de toda a Constituição foi realizada, antepondo antes o capítulo 3º, uma nota explicativa prévia, com o objetivo de esclarecer seu significado. Essa nota normalmente é publicada com o texto definitivo. Levando em conta a limitação de espaço disponível na publicação do Caderno 19, opta por se apresentar primeiro algumas considerações que permitem contextualizar o tema, para em seguida adentrar as questões específicas, que serão consideradas as mais decisivas. Para mais detalhes, depois seria interessante, você que nos acompanha, procurar comentários mais especializados e já publicados sobre o capítulo 3º, como os escritos por Gerard Phillips, um perito conciliar e autor do primeiro rascunho da Lumen Gentium, e por Humberto Betti, que em seu livro A Doutrina sobre o Episcopado no Concílio Vaticano II apresenta um comentário baseado na análise da Gênese do capítulo 3º. Segundo o autor deste livro, ambos gozam de grande autoridade científica. Valerá muito a pena adentrar na temática do Caderno do Concílio 19, o capítulo 3º da Lumen Gentium. E para falar um pouco mais sobre esta realidade tratada no Caderno 19, mas presente no capítulo 3 da Lumen Gentium, nós temos a alegria de conversar com Dom Antônio Luiz Catelan, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Dom Catelan, uma alegria recebê-lo, sua bênção. Olá, Padre Wellington. Uma alegria para mim estar aqui, Deus abençoe. Uma alegria também participar uma vez mais do programa Conhecimento da Fé. Acho que no passado eu já tive uma ou duas participações, e novamente é uma alegria. Dom Catelan, quando nós falamos da Constituição Lumen Gentium, nós falamos de um documento muito importante para a Igreja. Eu queria que o senhor pudesse falar de modo geral o que significa esse documento quando nós refletimos sobre o Vaticano II, ou sobre a doutrina que o Vaticano II nos apresenta. Possivelmente a gente pode definir esse documento, Padre Wellington, como o coração do Concílio Vaticano II. Quando o Papa São João XXIII convocou o concílio, a expectativa é que ele retomasse a doutrina a respeito da Igreja de modo amplo, porque o Concílio Vaticano I tinha feito o projeto de fazer isso, mas depois, por razões políticas, invasão dos territórios pontifícios, a unificação da Itália e os problemas de relação entre os estados pontifícios e a unificação italiana, terminou não dando certo, não deu tempo, e o Concílio Vaticano I tratou apenas do que se referia ao Papa, o dogma da infalibilidade do magistério pontifício e a universalidade da jurisdição do Papa, quer dizer, que ele ensina infalivelmente a fé em nome da Igreja e que ele governa, em nome de Cristo, a universalidade da Igreja Católica. Os outros aspectos do mistério da Igreja não foram possíveis de serem abordados no concílio. Os documentos preparatórios estavam prontos, bispos tinham lido, feito até observações escritas, mas não foi possível a discussão e, portanto, não se produziu o documento. O Papa Pio XII remediou um pouco essa situação em 1943 com uma encíclica sobre a Igreja enquanto corpo de Cristo. Então, ampliou a questão, mas ainda assim de modo bem circunscrito e limitado. E se esperava, então, exatamente do Concílio Vaticano II que tratasse de modo amplo sobre o mistério da Igreja e a condição da Igreja. E de maneira muito específica se esperava uma posição do Concílio a respeito do episcopado, porque uma definição sobre o papel do Papa, sem a definição sobre o papel dos bispos na Igreja, gerava um desequilíbrio. E era esperado que se corrigisse esse desequilíbrio, não na doutrina propriamente, mas na teologia. E o Concílio fez isso com o capítulo 3 da Lumen Gentium e com documentos complementares, que são decretos que complementam e aplicam esse capítulo 3º. O decreto sobre os bispos, Christus Dominus, sobre os presbíteros, Presbyterorum Ordinis, sobre
a formação dos futuros presbíteros optatam totius. Então, juntando capítulo 3 e esses 3 decretos, nós temos aí a teologia do ministério ordenado de modo completo. Isso ocupa um lugar especial dentro da Lumen Gentium, que, como o senhor me provocou a dizer, Lumen Gentium é esse documento sobre a igreja que é o coração do concílio. Quando nós falamos do capítulo 3, quando eu tive a oportunidade de estudar, me veio à memória que foi um capítulo que gerou muitas discussões e que teve de ser elaborado e reelaborado, redacionado várias vezes. E aí nós tivemos uma votação depois com aquela a favor com reserva, né? O que isso significa? É um capítulo que chamou a atenção para aqueles que estudam dessa dificuldade de se chegar a um consenso, porque às vezes pode-se esperar de que as coisas já cheguem talvez mais encaminhadas, não prontas, mas mais encaminhadas. E aí quando chega nessa questão, como o senhor disse, da necessidade de se esclarecer teologicamente esse ponto, o capítulo 3º chegou no momento em que todos queriam discutir o tema e aí a dificuldade talvez de ser passado adiante mais rápido? Acho que vários fatores entraram na dificuldade da discussão e aprovação do capítulo 3º, principalmente de ordem teológica, porque uma das características do catolicismo, Padre Wellington, como o senhor sabe, é que sempre foi teologicamente plural. O que caracteriza uma igreja cristã é que tem a pluralidade no modo de compreender o mistério de Deus, o mistério de Cristo. Unidade de doutrina, pluralidade na explicação da doutrina, que é a teologia. Quando a gente quer impor uma teologia única, na verdade isso fere o princípio da catolicidade. Então, a pluralidade de teologias, do modo de interpretar o episcopado, e sobretudo o tema da colegialidade episcopal, foi que geraram dificuldades na discussão, mais que dificuldade, complexidade na discussão do capítulo 3º. E principalmente, Padre Wellington, é o tema da colegialidade. Não era convicção de todos os bispos que os bispos formam um colégio. Era convicção já bastante amadurecida de que o episcopado é um sacramento. E, de fato, o Concílio Vaticano II usa uma linguagem bastante solene para falar que o episcopado é sacramento. No número 21, tem no número 20 e depois no 21 se usa uma expressão técnica, em latim é docet autem ec sacrosanta sínoda, sacrosanto sínodos, ensina, pois, esse santo sínodo, esse concílio. Quando se usa essa expressão ensina, pois, está chamando em questão o ato de magistério, dar um ensinamento formal para a igreja. É o que mais se aproxima, dentro dos textos do concílio, do que seria a declaração de um dogma. O próprio teólogo Karl Rahner disse isso. Então, o que mais se aproxima da proclamação de um dogma é quando se usa essa expressão. E o concílio usa 2 vezes nesse capítulo. Primeiro, no número 20, quando diz: ensina, pois, o Sagrado Sínodo, que os bispos, por instituição divina, sucederam os apóstolos como pastores da igreja. Quem os ouve, ouve a Cristo, mas quem os despreza, despreza a Cristo e aquele a quem Cristo enviou. Então, é uma definição sobre a sucessão. E depois, no número 21, o Santo Sínodo ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem. É o episcopado como número 1 na ordem. Às vezes a gente ouve, assim, equivocadamente dizer o presbiterado é o 2º grau, o diaconado o 1º e o episcopado o 3º. É diferente. O episcopado é o 1º, é a forma plena do sacramento. O presbiterado é o 2º grau, é a forma participada do sacerdócio. E o 3º é o diaconado, que o diácono não é ordenado para o sacerdócio, mas para o ministério. Então é 1, 2, 3, episcopado, presbiterado, diaconado. E a discussão dessas coisas, sobretudo de que os bispos entre si formam um colégio, é que deu mais disputa, deu mais problema. Se afirmava assim: tem a autoridade do Papa, sucede Pedro, é de direito divino, existe a autoridade de cada bispo em sua diocese, é de direito divino, mas no intermeio não tem nada. Então, dizia-se assim, no intermeio não tem nada, não existe um colégio de bispos.
Quando nós falamos Sim, eu queria perguntar para o senhor, porque muita gente que nos acompanha nesse momento talvez possa estar se perguntando no que consiste a colegialidade. E aí eu pergunto colegialidade porque nós temos hoje no Brasil expressões de colegialidade bem consolidadas, como, por exemplo, a CNBB, né, que emana através de orientações, convida os fiéis a uma reflexão sempre a partir da colegialidade. Eu estou entrando um pouco na resposta, mas eu queria perguntar para o senhor, quando alguém fala de colegialidade, nós estamos falando do que especificamente? Exatamente, Padre Wellington. Como o senhor lembrou, tem a Conferência Episcopal, é uma forma de colegialidade, os conselhos regionais, com os bispos de cada regional, da CNBB, a província eclesiástica, que é o arcebispo com os outros bispos da província, né, formam também uma expressão de colegialidade. É a expressão de colegialidade também o Conselho de Conferências, que é formado pelo CELAM, mas a forma plena da colegialidade, em que a colegialidade se manifesta com plenitude, é num concílio ecumênico. Então, como é que a gente vai explicar isso? Não existe bispo sozinho. Uma pessoa, no momento em que se torna bispo, mesmo o sacramento que o coloca como cabeça de uma igreja, o coloca também como membro de um grupo que sucede os apóstolos. Então, assim como Nosso Senhor, quando chamou os apóstolos, formou com eles um grupo e confirmou a liderança de Pedro, afirmou, colocando Pedro como cabeça desse colégio, depois, conforme os apóstolos iam morrendo, ou iam fundando comunidades antes mesmo da morte, iam conferindo por meio da ordenação, que São Paulo descreve como era feito isso na carta a Timóteo, na primeira, na segunda, é uma imposição das mãos com a oração profética, diz ele. Então, esse grupo dos que vão sendo ordenados para a função de governar as igrejas, de encabeçar e servir as igrejas, eles não são avulsos, ninguém é bispo sozinho. Na mesma medida em que um bispo se torna cabeça de uma igreja, ele se torna também membro de um grupo. Quando a gente fala de sucessão, Padre Wellington, isso ajuda a entender esse aspecto, porque nós dizemos assim na teologia, o ministério de Pedro, que é o que garante a unidade da igreja e a unidade do grupo dos apóstolos, o ministério de Pedro tem uma sucessão pessoal, tem um sucessor de Pedro. Os outros, 10 mais Matias, 11, não existe uma sucessão de apóstolos individuais além de Pedro, mas existe sucessão colegial. Ou seja, o grupo dos apóstolos é sucedido pelo grupo dos bispos. Eu sou bispo, mas eu não sou sucessor de São Tiago ou de São João. Eu, enquanto membro do colégio, sou sucessor do colégio apostólico. Perfeito. É muito bom. Complica um pouquinho as coisas. Mas é muito bom ouvi-lo, porque o senhor é bem didático e ajuda a gente a entender de forma não simplória, mas objetiva aquilo que o concílio se esforçou no capítulo 3º para nos dizer. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, Dom Catelan, eu gostaria de falar sobre essa relação, sobre a hierarquia e o povo de Deus. Uma relação que o capítulo 3 da Constituição abordou sobremaneira. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem mais conhecimento da fé. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé de hoje, falando sobre o caderno 19, que trata do capítulo 3º da Lumen Gentium, onde o tema do Papa, os bispos, os sacerdotes e os diáconos são explicitados nesse caderno que nos ajuda, através da coleção Cadernos do Concílio, a nos preparar para o jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança. Está conosco Dom Antônio Luiz Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Dom Catelan, nós fomos para o intervalo e eu lancei uma pergunta, uma questão, sobre como nós poderíamos descrever a relação entre hierarquia e povo de Deus. É preciso, às vezes, a gente tirar a ideia de que há uma distância do ponto de vista das funções e que não se coloca no ponto de
de tom valorativo inferior ou superior. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco disso, para que a gente pudesse esclarecer melhor a relação entre hierarquia e povo de Deus nesse capítulo 3º da Lumen Gentium. É um tema que me agrada muito tratar, Padre Wellington. No bloco anterior, o senhor comentou de que eu exponho as coisas de um modo mais ou menos didático, é porque sou professor há muitos anos e a matéria na qual eu sou especialista é eclesiologia, é um tema que me apaixona. E quando eu dou o curso de eclesiologia, sou professor na PUC do Rio. O curso consiste basicamente num comentário à Lumen Gentium com indicação de artigos ou capítulos de livros que complementam isso. Padre Wellington, a gente ouve com muita frequência a expressão assim, se referindo à Lumen Gentium: o episcopado vem depois de povo de Deus. Às vezes em saudações, em homilias ou em discursos solenes, onde há presença de autoridades eclesiásticas, pessoas nomeiam assim: senhor cardeal fulano, senhor arcebispo fulano, senhores bispos, né? Sacerdotes, diáconos, religiosos, querido povo de Deus, usando a expressão povo de Deus como se fosse leigos e leigas. Equivocado. E povo de Deus é a totalidade dos batizados. Totalidade dos batizados é povo de Deus. E o concílio, de fato, trata da noção de povo de Deus, do que é comum a todos, antes de tratar o que é específico. Então, quando a gente ouve dizer a hierarquia vem depois do povo de Deus, tem na frase um equívoco. Não estou me referindo à sua fala, o senhor não falou desse modo, nem mencionou esse chavão, esse clichê, né? Na verdade, o que é específico na Lumen Gentium vem depois do que é comum. Capítulo 1 e 2, juntos, formam uma dobradinha muito importante da Igreja enquanto sacramento, como um sinal e instrumento do reino de Deus. No capítulo 1 se trata do mistério da Igreja, a dimensão interior da Igreja, e o capítulo 2 trata da forma como a Igreja existe na história, forma de um povo, tem a forma de um povo. Então, não se pode entender o capítulo 1 e o 2 separadamente. Dois aspectos do mistério da Igreja. Inclusive, o concílio afirma claramente, não são duas realidades, mas é uma só realidade complexa, espiritual e exterior, material. Assim como nos sacramentos, no batismo, a gente tem a água, mas tem a graça espiritual, a água material. A graça se expressa pelas palavras e pelo elemento água, e aí confere o batismo. Eucaristia também, o elemento material, pão, vinho, e a forma espiritual, que é expresso nas palavras. Juntos, sacramento. Separados, não tem sacramento. Então, na Igreja acontece algo semelhante aos sacramentos. Ela tem uma dimensão interior, espiritual, uma dimensão histórica, coletiva, social, organizacional. Desculpe, estou saindo de um processo de resfriado, estou um pouco rouco ainda. Então, as duas realidades os dois aspectos formam uma só realidade. Depois de tratar isso, aí o concílio, no capítulo 3, trata da hierarquia, Papa, bispos, padres, diáconos, capítulo 3. Capítulo 4, fiéis, leigos e leigas. Capítulo 6, os membros da vida consagrada. Por que não 3, 4 e 5? Porque havia uma mentalidade assim também que a forma de vida perfeita era a dos religiosos, a dos consagrados, era uma forma superior espiritualmente. E para desfazer essa ideia, entra antes de tratar dos religiosos o capítulo 5 para dizer a santidade é para todo mundo é chamado a ser santo, não só os religiosos, eles são chamados a dar um testemunho especial de santidade. Então, a gente tem assim, o que é comum na Igreja, os capítulos 1, 2, 5, mistério, povo, santidade, e o que é específico no 3, 4, 6, hierarquia, laicato, consagrados. Isso é uma coisa muito importante. O concílio, nesse documento, mais de uma vez, Padre Wellington, diz que na Igreja não há diferença de dignidade. Às vezes a gente se assusta de escutar essa palavra, então está rebaixando os bispos, está rebaixando o Papa, está rebaixando os cardeais, está rebaixando coisa nenhuma. Eles têm a função que é própria deles, merecem o respeito ligado à função. Mas o episcopado não torna uma pessoa mais digna, do ponto de vista da graça, do que um que acabou de ser batizado. Porque, veja só, é muito simples de entender isso.
Quando a gente é batizado, a gente se torna filho e filha de Deus. O que é que pode ter acima disso, de ser adotado como filho e filha de Deus? Não tem nada, só Deus está acima disso. Eu gosto de brincar dizendo assim, haveria diferença de dignidade se alguém se tornasse, de repente, a quarta pessoa da Santíssima Trindade, o que não é possível. Então é igual a dignidade. Tem diferença de carismas, tem diferença de ministérios, de serviços, tem diferença do grau de santidade que se obtém com a colaboração com a graça de Deus. Na igreja tem muitas diferenças. A principal delas é a entre santos e pecadores. Mas de dignidade não tem diferença. Todo cristão já estreia no topo, já começa no máximo. Por isso, a relação entre hierarquia e os leigos dentro do povo de Deus é, primeiramente, uma relação de igualdade fundamental, em que a hierarquia presta um serviço para que os outros membros do povo de Deus, leigos e consagrados, tenham o serviço abundante da palavra e dos sacramentos, e sejam também princípio de unidade no conjunto do povo de Deus. Então, hierarquia, leigos e consagrados dentro do povo de Deus se servem reciprocamente pelo serviço e pelo testemunho. Quando, Dom Catelan, quando nós falamos da realidade do munus dos bispos, no que consiste o munus episcopal? Número 24, que é o parágrafo 24 do concílio, está dentro do número desse capítulo 3º, sim. Quando vai definir qual é o ministério dos bispos, diz explicitamente, trata-se de um serviço. E depois desse número 24, os 3 números seguintes, se não me falha a memória, tratam do munus de ensinar, o munus de santificar, o munus de governar. Munus são funções que os bispos exercem por causa do sacramento do episcopado, sacramento da ordem, e por causa da comunhão que tem com os outros bispos e o Papa. A gente chama isso de comunhão hierárquica, comunhão do serviço sagrado. Então, esse ministério é tríplice, da palavra, dos sacramentos e da comunhão, que são os 3 elementos que constituem a essência da igreja. A igreja é constituída, na sua essência, por acolher e responder à palavra de Deus, acolher os sacramentos e ser santificada, e viver na comunhão a partir da palavra e dos sacramentos. E os bispos exercem os 3 mundos, 3 serviços, em função desses 3 elementos constitutivos da igreja. Qual é o maior desafio que o senhor, através da experiência da academia, do ensino enquanto professor, qual é o maior desafio que o senhor sente, por exemplo, quando ensina o capítulo 3 da Lumen Gentium para os fiéis? E aí eu pergunto por quê. Eu acho interessante quando o Papa Francisco, ao nos convidar para o jubileu do ano que vem, nos convide a revisitar o concílio que foi realizado há 60 anos atrás. É como se ele nos dissesse que o concílio não está esgotado e que as suas reflexões são válidas mesmo 60 anos depois. E aí eu pergunto ao senhor, enquanto bispo e professor, qual o maior desafio que o senhor enfrenta ao ensinar o capítulo 3 da Lumen Gentium? Wellington, essa insistência do Papa Francisco no Concílio Vaticano II, ela dá continuidade a uma insistência que já Bento XVI e São João Paulo II faziam. São João Paulo II, num documento sobre o início do terceiro milênio, Tertio Millennium Ineunte, no início do terceiro milênio, ele declara que o Concílio Vaticano II continua sendo uma bússola para orientar o caminho da Igreja no milênio. E o ensino do concílio, ele vai sendo aplicado, como é natural que seja, progressivamente. Os vários aspectos, vários temas, as mudanças propostas, essas coisas não acontecem de uma única vez, porque a gente compara a igreja a um transatlântico. Fosse um barquinho, a gente muda a direção de um barquinho de uma hora para outra. Mudar a direção de um transatlântico é uma operação quase de engenharia, tem que ter um prático nisso. Então, e o concílio foi tão vasto, no conjunto dos seus 16 documentos, que a aplicação deles é naturalmente progressiva. Tem gente também que fala isso com um pouco de azedume. Não precisamos de azedume nenhum, é natural que seja assim. Nós temos concílios na história da igreja que demoraram ainda mais tempo para ser aceitos, nem digo para serem aplicados.
Concílio de Nicéia, o ano que vem vamos comemorar 1.700 anos. Para que fosse aceito o Concílio de Nicéia, foi preciso transcorrer várias décadas e outro concílio que explicasse Nicéia, e aí Nicéia foi aceita. Então a gente não deve se assustar com o processo histórico lento na aplicação, na recepção do ensinamento conciliar. Até para não romper a comunhão, porque há diferenças de sensibilidade, há diferenças de teologias, há diferenças na interpretação do concílio, e para que isso seja feito na harmonia, na comunhão, isso requer tempo, requer paciência dos teólogos e, sobretudo, dos pastores da igreja. Então, a gente se alegra muito com a insistência dos papas no concílio, para não deixar que caia no esquecimento nenhum aspecto conciliar. E a gente acolheu com grande alegria essa insistência de Papa Francisco como preparação para um jubileu, o Jubileu da Esperança, que ele proclamou, jubileu ordinário, que a cada 25 anos tem, mas pediu que, como preparação, nós voltássemos aos documentos do concílio. Para um professor de eclesiologia que trata desses documentos todos os anos, veio como um bálsamo o pedido do Papa Francisco. O capítulo 3, especificamente, o que me causa mais dificuldade para explicar o sentido teológico, Padre Wellington, é o tema da infalibilidade pontifícia e a infalibilidade do Colégio dos Bispos, quando ensinam a verdade católica. Porque na nossa cultura, falar de um ensinamento infalível é muito complexo. Nós nos habituamos a saber que a ciência está em evolução. A explicação do universo está longe de ser completa. O conhecimento, seja do espaço sideral, seja mesmo da composição da matéria, o modo como as leis materiais se comportam, teoria da relatividade, enfim, e o avanço da ciência como tal vai mostrando que mesmo o que é material não é totalmente conhecido por nós. Então, como é que a gente pode falar de um ensinamento infalível? O Concílio Vaticano I declarou que o Papa é infalível. O Concílio Vaticano II complementa afirmando que também os bispos, no colégio, presididos pelo Papa ou aceitos pelo Papa, dão também ensinamento infalível para a Igreja em matéria de fé. O que é que isso significa? É o grande desafio. Já que eu provoquei o problema, também não posso deixar sem resposta, né, Padre Wellington? Claro. Quando a Igreja fala da infalibilidade, seja do Papa, seja dos bispos, ela está dizendo o quê? Quando surge uma dúvida em matéria de fé, ou quando está em risco uma verdade fundamental da fé, o Papa goza de um carisma, de um dom do Espírito Santo, em virtude da eleição pontifícia, em virtude de suceder Pedro. E Pedro recebeu de Nosso Senhor diretamente a missão de Lucas 22, tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos, fortalece na fé que ele tinha professado, né? Então é missão própria de Pedro, ensinar a fé de modo seguro para que os fiéis saibam que estão crendo numa verdade que não é arbitrária, que não é uma criação humana. Então é um carisma, é um dom do Espírito Santo. Mas o Papa não pode exercer esse carisma de qualquer modo, tem limites. É sobre fé e sobre moral. Não é de qualquer modo, é exprimindo a fé da Igreja. Portanto, não é acrescentando coisas, é exprimindo com clareza algo que já pertence à fé da Igreja. Ele não tem a obrigação jurídica de consultar os bispos e os outros fiéis para declarar um dogma. Não tem obrigação jurídica, mas pode-se dizer que, do ponto de vista moral, sim. Tanto que os dois últimos dogmas são marianos, os dois, Pio IX e Pio XII. Pio IX, para declarar o dogma da Assunção, da Imaculada Conceição, esse ano faz 170 anos da declaração do dogma, ele consultou o episcopado e universidades. Pio XII, para declarar o dogma da Assunção Corporal da Virgem Maria ao céu, fez uma consulta ao episcopado e as consultas, os resultados estão publicados. Então, embora o Papa não tenha o dever jurídico de fazer a consulta, do ponto de vista moral é inconcebível que o Papa, por exemplo, estou com tédio no café da manhã, estou com tédio, o que eu vou fazer para divertir meu dia? Vou declarar um dogmazinho. Não é uma coisa arbitrária, estou dando um exemplo ridículo, né? Mas não pode ser arbitrário, tem limites. O Papa não pode tudo, o Colégio Episcopal não pode tudo, não pode mudar a fé da Igreja. E a fé da Igreja cresce, se explicita dogmaticamente
não só por meio de dogmas, mas também pelo conhecimento cada vez mais explícito do conteúdo da fé, cresce como um santo chamado São Vicente de Lérins ensinou, é como um organismo vivo que a partir de uma semente se desenvolve. Não é por acréscimo de elementos exteriores. Ela usa do elemento exterior aquilo que capta do meio, mas para desenvolver o que já está presente potencialmente, o que já está contido na semente. Ela pode estar plantada uma laranjeira do lado de um limoeiro, as raízes se entrecruzarem embaixo da terra, mas a laranjeira vai continuar dando laranja e o limoeiro vai continuar dando limão. Os organismos vivos mantêm a própria identidade na medida em que se desenvolvem. Assim, a Igreja, espiritualmente, no ensinamento do Papa e dos bispos, inclusive por meio da infalibilidade, ela continua produzindo aquilo para que Nosso Senhor a criou. Dom Catelan, eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a pouco, mas eu não poderia deixar de perguntar sobre essas duas outras ordens dentro do sacramento da ordem, que é o presbiterado e o diaconato. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como o documento trata dessas duas, poderíamos assim dizer, funções dentro do sacramento da ordem. Certo. Sobre os presbíteros, o número 28 da Lumen Gentium, eu não tenho certeza disso, Padre Hélio, mas a minha impressão é que é o número maior de todo o concílio, é esse número 28, é o mais amplo de todos. Ele aplica para a teologia, para a compreensão do presbiterado, o mesmo esquema que do episcopado. Afirma que o presbiterado tem forma colegial, ou seja, um presbítero não é sozinho, ele é como co-presbítero, ele é membro de um presbitério, que juntamente com seu bispo serve à igreja particular, à igreja local onde está. Então, o presbitério de Goiânia, juntamente com seu arcebispo, Dom João Justino, eles formam uma unidade, e essa unidade se chama presbitério. A cabeça do presbitério é o bispo e o conjunto dos presbíteros. Então, há copresbíteros, não há presbítero avulso. No seu caso, Padre Hélio, o senhor é um redentorista. A congregação redentorista incardina, juridicamente o senhor está vinculado a congregação redentorista. Mas no exercício do seu ministério, o senhor é membro do presbitério da diocese onde o senhor está. Goiânia. Não se torna um padre diocesano por isso. Continua sendo um redentorista, por carisma e por missão, por identidade jurídica e espiritual. Mas o senhor compõe uma unidade com o presbitério do lugar onde o senhor está, na igreja onde o senhor está. A partir dela, o senhor serve o Brasil todo por meio desse programa do conhecimento da fé e outros serviços que o senhor presta também na TV Pai Eterno, mas em comunhão com esse bispo preciso, sucessor dos apóstolos, e com esse colégio de presbíteros. E os presbíteros auxiliam o bispo no texto dos três mundos, no tríplice ministério, da palavra, dos sacramentos e da pastoral. Então, o presbiterado é a forma do sacramento da ordem que participa da missão apostólica na comunhão com o bispo e exerce todos os aspectos da missão apostólica em comunhão com um bispo a favor daquela igreja particular e nela para a igreja do mundo todo. Então, o presbiterado é uma vocação muito específica e que só se entende pela relação com os outros presbíteros, com o bispo e com o serviço a uma igreja particular. Então, o presbiterado, a condição de ser padre. Eu fui padre, vou completar em fevereiro 30 anos, fui, assim, sem ser bispo, durante 27 anos presbítero. E como eu era presbítero e teólogo, eu costumava dizer, que ninguém se ofenda, digo em forma de brincadeira, mas eu dizia, as duas vocações mais bonitas que existem, Deus me deu, eu tenho que ter muita gratidão. Ser presbítero e ser teólogo é o que há de melhor da igreja, brincava dizendo. Porque realmente tem muita beleza e a gente se encanta com o próprio ministério presbiteral quanto mais a gente o conhece. Então esse é o segundo grau da ordem e é sacerdócio. O diaconado é o terceiro grau do sacramento da ordem. Ele não é sacerdócio. Ele pode até celebrar sacramentos, como o batismo, ele pode assistir o matrimônio com a delegação, juridicamente nomeado, provisionado para isso. Mas a função específica do diácono, a função número 1, não é presidir a celebração de sacramentos, embora podendo fazer desses dois sacramentos. A função fundamental do presbítero, do diácono, é assistir o bispo, apoiar o bispo no exercício do seu tríplice ministério. Também o diaconado se entende na relação com o bispo. Claro que o bispo pode nomeá-lo para uma paróquia, onde vai ajudar um presbítero, pode constituir uma diaconia, como existem
Há dioceses, por exemplo, Apucarana, no Paraná, tem diaconia territorial. Existem outras dioceses que têm diaconia temática, para grupo de fiéis. Por exemplo, diaconia do presídio, a diaconia da caridade social. E aí um diácono encabeça e presta o serviço, coordena isso. Então, também é tríplice o ministério do diácono, que ele recebe a função na liturgia de anunciar o evangelho, na comunidade de ser catequista. Ele colabora com o bispo e o presbítero na celebração dos sacramentos e pode celebrar presidir dois, assistir o matrimônio e presidir o batismo. E na caridade, ali nós temos, na caridade social, a função principal do diácono: cuidar dos pobres, cuidar dos presos, cuidar dos enfermos. É a tarefa número 1 que define o diaconado. Dom Catelan, quero agradecer ao senhor por ter encontrado um tempinho na sua agenda para nos ajudar na reflexão deste capítulo tão rico, o capítulo 3º da Lumen Gentium, e que dá vida ao caderno 19 da coleção Cadernos do Concílio. Muito obrigado e quero pedir que o senhor nos dê a bênção, por favor. Padre Wellington, na verdade me deu uma grande alegria de poder estar aqui, de tratar desse assunto. Devem ter percebido com que alegria, com que entusiasmo eu trato desses assuntos, que não apenas são teologicamente bonitos, profundos, mas são, assim, para a vida da igreja, são fundamentais. Então eu lhe agradeço de todo o coração, assim como saúdo e nesse momento concedo a bênção a todos os que estão nos acompanhando, todos os que se empenham para conhecer a fé cada vez melhor, sobretudo seguindo esse programa, mas também com tantas outras oportunidades que a igreja oferece. Não percam a oportunidade de crescer no conhecimento da fé. Quanto mais a gente se conhece com amor, mais a nossa fé tem chance de frutificar. Então eu lhe agradeço de coração pelo convite. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. O nosso agradecimento a Dom Antônio Luiz Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, que nos ajudou a refletir sobre o tema do capítulo 3º da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Agradeço a você pela sua participação, pela sua audiência neste programa, convidando para a próxima semana. Uma alegria poder contar sempre com a sua audiência. Que Deus te abençoe. Até semana que vem.